Boa noite. Boa noite. 19 de novembro. A Polícia Federal prende suspeitos de planejar assassinatos em 2022. As vítimas seriam os vencedores da eleição presidencial Lula e Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Os presos são 4 integrantes do Exército e um policial federal. O Jornal Nacional mostra os detalhes da investigação que revelou ao país o plano golpista chamado de Punhal Verde e Amarelo. A Polícia Federal prendeu hoje 4 militares do Exército e um policial federal, todos suspeitos de planejar os assassinatos do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro do STF, Alexandre de Moraes, em 2022, após a eleição. Segundo a Polícia Federal, o plano criminoso de golpe de Estado, chamado de Punhal Verde e Amarelo, teria sido discutido na casa do candidato a vice de Jair Bolsonaro na chapa eleitoral derrotada nas urnas. O general Braga Neto, que comandou o Ministério da Defesa e a Casa Civil na presidência de Bolsonaro. Antes das 7 da manhã, todos já estavam presos. Eles são suspeitos de envolvimento em atos contra a democracia e de planejar mortes de autoridades. A operação contra-golpe teve manifestação favorável do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Na decisão, Moraes afirmou que os elementos comprovam a existência de gravíssimos crimes e de extrema periculosidade dos agentes integrantes de uma organização criminosa, com o objetivo de executar atos de violência, com monitoramento de alvos e planejamento de sequestro e, possivelmente, homicídios dele mesmo, Lula e Geraldo Alckmin. Em Goiânia, a PF prendeu o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, do Comando de Operações Especiais. No Rio, o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira. Na época das suspeitas, os dois eram majores. Também no Rio, a PF prendeu o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima e o general de brigada Mário Fernandes, o único militar da reserva entre os presos. Mário Fernandes foi o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência da República no governo de Jair Bolsonaro. E no ano passado começou a trabalhar no gabinete do deputado federal Eduardo Pazuello, ex-ministro de Bolsonaro. Em Brasília, a PF prendeu o policial federal Vladimir Matos Soares, suspeito de fornecer criminosamente informações sobre a segurança de Lula aos investigados. Ele chegou a atuar na segurança do prédio onde Lula ficou hospedado na transição de governo. Agentes cumpriram também um mandado de busca em endereços do capitão Lucas Guerelos. Os investigados chamaram o plano de assassinatos de Punhal Verde e Amarelo. E, segundo o inquérito, pretendiam impedir a posse do governo eleito em 2022 e criar um gabinete de crise para manter Jair Bolsonaro no poder com a atuação de generais. Bolsonaro não foi alvo dos mandados de hoje, mas o ex-presidente é investigado no inquérito sobre a tentativa de golpe e a operação faz parte dessa investigação. A PF afirmou que trata-se, a rigor, de um verdadeiro planejamento com características terroristas, no qual constam descritos todos os dados necessários para a execução de uma operação de alto risco. O Procurador-Geral da República considerou que a permanência dos investigados em liberdade põe em risco a garantia da ordem pública. As investigações revelaram que os assassinatos seriam executados por militares de um grupo treinado para missões especiais. Os Kids Pretos, também conhecidos como Forças Especiais, são militares da ativa ou da reserva do Exército, especialistas em operações especiais. De acordo com o Exército, no ano passado eram cerca de 2.500 militares. Mauro Cid, ex-braço direito de Bolsonaro, era um dos Kids Pretos que ocuparam cargos no governo anterior. Como parte do treinamento, os Kids Pretos aprendem a atuar em missões com alto grau de risco e sigilo. 4 foram presos hoje. Um deles, o general da reserva Mário Fernandes. Ele foi citado por Mauro Cid como um dos militares mais radicais. Trabalhou no governo Bolsonaro no mesmo período de Cid
e chegou a ser ministro substituto da Secretaria-Geral da Presidência. Segundo as investigações, Mário Fernandes é um dos responsáveis por criar os arquivos onde foram armazenadas as informações do grupo, com os planejamentos do assassinato de Lula, Alckmin e Moraes e de instituir um gabinete de crise a ser montado após a execução do plano. A PF destaca que Mário Fernandes participou dos acampamentos golpistas em dezembro, quando ainda ocupava o cargo de chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência da República, possuindo estreita proximidade com o então presidente Jair Bolsonaro. Com Hélio Ferreira Lima, a PF encontrou planilhas do planejamento golpista, com várias menções à fraude eleitoral que nunca foram comprovadas. Rafael Martins de Oliveira é suspeito de monitorar ilegalmente o ministro Alexandre de Moraes. O quarto preso hoje, Rodrigo Bezerra Azevedo, chegou a dizer em uma conversa que o grupo perdeu a finalidade. Segundo a PF, possivelmente pelo fato de não ter sido consumado o golpe de Estado. Os kids pretos são reconhecidos no Exército pelos conhecimentos técnico, militar e bélico. E isso fica claro com a descrição dos armamentos que eles pretendiam usar para sequestrar ou para matar o ministro Alexandre de Moraes. Segundo a PF, eram armas de guerra. A primeira, M249, uma metralhadora leve e altamente eficaz. A segunda é uma arma projetada para disparar granadas. A terceira é um lança-rojão, usado para combate a veículos blindados e estruturas fortificadas. É um lançador de foguetes antitanque. Em nota, o Exército disse que não se manifesta sobre processos em curso conduzidos por outros órgãos, procedimento que tem pautado a relação de respeito do Exército brasileiro com as demais instituições da República. Os golpistas também planejavam usar veneno nos assassinatos. A Polícia Federal afirma que o general da Reserva, Mário Fernandes, elaborou o plano em novembro de 2022, logo depois das eleições. Segundo a PF, os militares discutiram o plano na casa do general Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil e da Defesa de Jair Bolsonaro e candidato a vice na chapa dele, derrotada nas urnas. A reunião foi em 12 de dezembro. 3 dias antes da data escolhida para os crimes. Mas meses antes, em julho, numa reunião ministerial, com a presença de Bolsonaro, o general Fernandes já falava em golpismo, adotar medidas alternativas e fez referência ao golpe militar de 1964. Então, eu acho que realmente nós temos que ter um prazo para que isso aconteça e não para que eles raciocinem que é importante avaliar essa possibilidade, mas principalmente para que uma alternativa seja tomada, como o senhor bem disse, antes que aconteça. Porque no momento que acontecer, o que vai? É 64 de novo? É uma junta de governo? É um governo militar? É um atraso de tudo que se avançou no país? Que isso vai acontecer. O país vai ser todo desarticulado. Eu não estou falando dos nossos postos, não. Estou falando do país como um todo o planejamento estratégico vai ser desarticulado. A PF encontrou uma mensagem de áudio enviada pelo general Mário Fernandes no dia 8 de dezembro daquele ano ao tenente-coronel Mauro Cid, então ajudante de ordens de Bolsonaro. O general indica ter conversado pessoalmente com o então presidente Bolsonaro. Mário Fernandes diz: durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição. Que qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Aí na hora eu disse, pô, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. No dia 12 de dezembro, Lula foi diplomado presidente eleito em Brasília. Naquele mesmo dia, apoiadores radicais de Jair Bolsonaro promoveram atos de vandalismo na capital. A PF diz que havia um verdadeiro planejamento com características terroristas e que o plano dos golpistas dispõe de riqueza de detalhes, com indicações acerca do que seria necessário para a sua execução e até mesmo descrevendo a possibilidade da ocorrência de diversas mortes, inclusive de eventuais militares envolvidos.
Ainda segundo a PF, foram consideradas diversas condições